Fala, gente! Mais um vídeo aí. Não esqueça nosso livro. É muito que é invertido aqui, pô. Tem que botar invertido. Nosso livro aí. Se inscreva no canal, se você é novo. Ative as notificações para você ficar sempre antenado, atualizado. Dá like, compartilha, comenta e compartilha. E no caso de dislike, se você achar que não foi muito bom para você. Bom, esse vídeo aqui pensei várias vezes em fazer, né? Por quê? Porque mexe com muitas coisas, né? Mas eu já falei mais ou menos numa live do Mago Ariel um pouco sobre a minha vida. Eu queria falar um pouco da minha mediunidade, né? Como que eu comecei, né? Como que eu senti, eu entendi que eu era para esse caminho, entendeu? Então, vamos lá. Eu era muito pequeno, né? Meu pai era engenheiro eletricista, minha mãe engenheira civil. A gente vivia em Barcarena, tá? Belém do Pará. E meu pai trabalhava e ganhava muito bem, beleza? A gente vivia na rua A, né? Que é a rua mais... das ruas mais, assim, caras, né? Da Belém do Pará. A gente viajava pra Barcarena pra comprar as coisas. E lá tinha casa e vídeo, um monte de coisa. Bésbila. De viajar de barca, né? Pegava o carro, aí ia uma barca e eu atravessava lá. Bom, eu vivia nessa vida assim, né? Bem tranquilo. E a minha mãe, sempre foi católica, tá? Minha mãe sempre foi católica. E eu comecei a ver espíritos muito pequeno. Eu tinha uns 4, 5 anos. Aí eu falava com esse amiguinho, porque minha mãe achava que era amiguinho imaginário. Ele brincava assim, essa pedrinha é minha, essa pedrinha é sua. Aí eu brincava assim, aí tal, tal, tal. Só que na hora começou a ficar muito mais pesado. Por exemplo, eu falava assim, mãe, deixa esse moço parar de ficar voando aqui em cima. Ô mãe, olha essa mão de fogo que o cara tá fazendo. Começou a ficar bem mais pesada a minha mediunidade. A minha mãe ficou desesperada, né? E me levou para a igreja católica. Chegando lá, ele fez um ritual lá e me fechou. Aí eu não vi mais coisa. Mas a minha intuição, a minha premonição continua, aumentou bastante, que não tinha, mas comecei a ter. Então eu acertava coisas que não tinha como acertar. Entendeu? Assustava o pessoal, né? Então a minha mãe sempre ficou muito assustada com isso. Que ela não gosta disso, né? Minha mãe sempre nunca gostou disso, né, dessa área. Porque ela achava perigosa essa área. Que é perigosa, né? É verdade essa. É uma área perigosa, sabe? Então, o que acontecia? Tinha premonições. Eu vi uma coisa que não tinha como ela ver. Eu não posso falar muito. É uma coisa muito íntima da minha mãe que não tinha como eu saber. Tá? Mas ela fez e não foi bom. E eu soube. Entendeu? Então eu vi a imagem e tudo. Que quando eu tenho a premonição, eu vejo tudo. A imagem, o som, tudo. E aquele negócio, né? Só você ficava meio. Eu tinha umas estranhezas muito grandes, por exemplo. Eu gostava de ficar sozinho. O meu quarto, depois que eu voltamos para o Rio de Janeiro, eu morei em Nova Iguaçu. E a gente vivia numa casa que era duas casas. E só uma casa era tipo para mim, né? Como eu tô hoje aqui. E o pessoal achava estranho porque eu ficava muito tempo no escuro, né? E eu sentia todos os seres chegando perto de mim, conversando. Eu gostava ali, porque eu ficava naquele mundo ali. E aí o pessoal morria de medo de mim. Ninguém chegava no meu quarto. É um lugar assim. Então eu sempre fui assim. Sempre mexi, né? Sempre mexi. Então, quando comecei lá na Kardec estudar, eu comecei a estudar, né? Eu achei muito bacana, mas era muito raso, né? Muito cristianizada, aquela água com açúcar. Sabe, ele tem mania de fazer
Eu sou um cristão. Eu acho que o pessoal do Allan Kardec não tem que mais falar que é cristão. Esquece isso, cara. Fala, acho que vocês são mesmo. Tá mexendo com o espírito, pô. Acabou. Disse negócio de cristão, mas eles botam isso, né? Como a Umbanda faz, né? Bota lá a estada de Jesus Cristo, tem todo um processo. Não é agora que eu vou falar sobre isso, né? Não vou dar uma de Vic Vanilla agora. Mas a minha mediunidade ela foi muito presente. Bom, aí tudo bem. Não, fiz uma. Eu tava sozinho, né? E. Sabe? Aquele punheteiro, sozinho. Eu tinha atrás de mulher. Aí eu falei assim, vou procurar alguém que faça uma magia. Achei uma mãe de santo. Ela fez a magia pra mim. Na época foi R$ 50 online. Ela fez pra mim. Ela mostrou pra mim que ela fez. Bom, beleza. Aí eu comecei a andar nesses Badu da vida, essas coisas, e atraí a minha ex. E fui pra casa dela. Fiquei um tempo na casa dela, né? Muito bom, ela adorava fazer sexo, eu gostava daquilo ali. Era uma vida até boa. Mas teve uns problemas lá que não tinha como tinha que voltar, né? Aí, nessa época, de novo, a minha intuição, a minha mediunidade afloriu de novo. Eu comecei a ver uma imagem de um cara querendo se matar pulando da ponte. Eu perguntei assim, eu não vou falar o nome dela. Vem cá, você não tem algum parente que, sabe, eu tô vendo uma pessoa que tá tentando se matar. Ela já mexia com isso, ela já foi mãe de santo, e ela mexia com isso, ela pegou e lembrou do irmão dela e ligou. Na hora que ela ligou pro irmão dela, naquele momento o irmão dela ia se matar, né? E eu vi ele se matando, ia se matar. Então na hora parou e ele voltou, né? Voltou assim, não se matou. Aí um belo dia fui conhecer ele, né? Ele ficou muito feliz por não ter morrido, né? Porque eu tinha ajudado ele. E ele me deu como é que é? Como é que é o nome? Tem um crucifixo, tem os negócio é um crucifixo cristão, né? Que você reza, né? Esqueci o nome. Italiano, lindo. Então eu peguei aquilo como. Foi a primeira magia que eu fiz. Eu consagrei aquilo para proteger o carro da minha mãe. Rapaz, o carro da minha mãe nunca bateu um carro, mano. Esse carro quase foi. Quase roubou, não foi. O carro era. Depois que ela tirou, ela bateu o carro. E tudo aconteceu. Então, eu aprendi a consagrar, né? E aprendi a usar a minha mediunidade, né? Então, e isso aconteceu várias vezes. Né, do meu irmão, que eu vi ele ia se dar mal, ele viu e ele ateveu, né, e fugiu. Então eu consegui ver várias coisas, eu tenho uma mediunidade muito grande. Quando eu comecei a mexer com os daimons, aquilo ficou a 100%, subiu, sabe? Uma proporção da minha mediunidade absurda, parece que abri todos os portais, mano. Entendeu? Comecei a mexer. E aí, né, tive alguns problemas. Acabei, fui pra São Romão, né? Porque eu mexi sem proteção. Por isso que eu falo, essas coisas tem que ter proteção, né? Por isso que eu falo tanto. Porque você faz isso porque você é mago. Tem que você ganhar dinheiro com a magia porque você fala que é tradicional. Não, eu falo tradicional porque ele é seguro. É por isso, né? Então Então aconteceu isso, né? Então o que eu falo pra você, a minha mediunidade é muito boa. Eu sou claro-audiente. Eu consigo ver, eu tenho premonições, eu consigo ver a imagem que vai acontecer às vezes, entendeu? E ultimamente não tenho visto nada, né? Talvez é muito trabalho. Eu tô trabalhando muito mais do que. Depois que eu comecei a mexer com magia, eu trabalhei muito mais, porque tem muita coisa acontecendo na minha vida de bom, né? E isso é muito trabalho, né? Então, ultimamente não tá acontecendo muita coisa assim. Mas aconteceu muito. Então, é um indício, né, que eu tô no caminho certo, sabe? Então é isso, gente. Esse vídeo vai ficar longo, eu vou parar por aqui. Um forte abraço e fui!